Se você olhar, existe uma coisa muito importante na vida de todo mundo que define a quantidade de dinheiro que você vai ter na sua existência. E quando você começa a prestar atenção e ver fatos e dados que provam isso, você vai falar assim, pô, tem toda a razão. Você vai dizer assim, não, é isso mesmo. E ao invés de você começar a ficar concentrando seus esforços naquilo que não dá resultado nenhum, você vai passar a consertar seus esforços naquilo que realmente dá resultado. É sobre isso que eu vou falar para você hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Gimenez, sou autor de 24 livros, sou criador desse canal aqui, sou cofundador do Luz da Serra, sou criador da Fita Energética e do Aura Master também. Entre tantas coisas que eu decidi fazer há mais ou menos 16, 17, 18 anos atrás, uma delas foi que eu ia ajudar o máximo de pessoas a enriquecer. Só que quando eu falo assim, parece um idiota, um imbecil, você está me vendo pela primeira vez, eu sei. Eu só consegui dizer que eu ia ajudar o máximo de pessoas a enriquecer quando eu passei por uma escassez financeira terrível depois de um acidente, e essa escassez financeira me levou para a lona, para a humilhação. Então, um belo dia, quando eu olhei para aquele monte de conta para pagar, aquele monte de boleto, olhei para minha situação, olhei para minha falta de expectativa, eu disse para Deus, eu prometi para mim mesmo e para Deus, eu vou aconteça o que acontecer, aprender o que precisa para enriquecer. E por mais que tenha demorado 8 anos para eu dizer que eu sou uma pessoa que sou bem sucedida financeiramente, sou rico, falando exatamente como, eu posso te dizer que quando eu consegui isso, eu me senti de certa forma vazio, porque eu comecei a entender que Deus, o universo, não sei se acredita em Deus ou não, mas Deus ele queria também que eu enriquecesse para que eu pudesse mostrar o caminho para as outras pessoas. E aí eu entendi que sim, a riqueza material ela só vem depois da riqueza espiritual. Até porque o meu caminho, quando eu comecei a estudar espiritualidade, desenvolvimento pessoal, meditação, curas naturais, meu Deus do céu, quanta coisa que eu estudei, cromoterapia, radiestesia, terapias alternativas, eu tenho vários livros nessa área também. Eu posso te dizer que eu fui aquela pessoa espiritualizada, aquela pessoa espiritual que considera Deus, que sabe meditar, que sabe se conectar, mas isso não estava significando que eu tinha dinheiro e prosperidade. Pelo contrário, a impressão que eu tinha é que quanto mais eu ia para esse lado, mais o meu lado financeiro travava. E até que um dia que foi nesse momento que eu falei, Deus, eu devo estar trabalhando para alguém errado. Porque se Deus é abundância, se Deus é prosperidade, e eu estou trabalhando para Deus, e Deus é prosperidade, e eu não tenho prosperidade, então o Deus que eu acho que eu estou trabalhando não é Deus de verdade. Eu sei que para muitos de vocês isso parece espiritual demais, não importa, eu não estou falando de religião, tá? Mas eu sei que foi aquele dia que eu me revoltei, eu fiquei muito revoltado, não com Deus, mas comigo, e dei um soco no chão assim com as duas mãos, e prometi que eu ia estudar o máximo que fosse que ia conseguir. Isso foi em 2006 aproximadamente, e hoje nós estamos em 2021, e eu posso te dizer que demorou próximo de 7, 8 anos para eu dominar esse processo, mas quando você entende uma coisa, você quer mostrar para outras pessoas. E o que eu estou vendo hoje é um grave erro que as pessoas cometem, que é investir toda a energia delas em fazer o dinheiro render. Esse é o principal erro. Elas querem que a casa aumente de valor para elas venderem com mais dinheiro. Elas querem comprar um carro mais barato e vender mais caro para lucrar com isso. Isso foi como sempre se fez negócios comerciais na vida. E isso não é errado, mas isso não pode ser o foco. O foco que as pessoas estão colocando é, qual é o dinheiro que eu vou pôr que vai dar tanto na bolsa? Qual é a taxa Selic, a taxa não sei o que, a taxa que vai dar o rendimento, e daí eu vou ter isso, eu vou ter a tal da liberdade financeira. Bom, para mim, a liberdade financeira, ela começa com um primeiro importante passo. Antes de você pensar na liberdade financeira infinita, você tem que pensar no primeiro passo da liberdade financeira infinita. E o primeiro passo da liberdade financeira infinita, número 1, é liberdade emocional. E número 2, é governança, é você saber o dinheiro, eu sei cuidar bem de você, porque dinheiro não suporta idiotas. Escreve isso aí, não foi eu que inventei essa frase. O dinheiro não suporta ser maltratado, e o dinheiro não nasceu para ser líder, ele nasceu para ser liderado. O dinheiro não nasceu para ser o patrão, ele nasceu para ser o servo. Se você inverte a ordem das coisas, o dinheiro manda em você. E ele vai mandar em você assim como um animal de estimação mal criadinho, que faz xixi em qualquer lugar, faz qualquer coisa. Inclusive, meus gatinhos estavam bem mal criados hoje. Aí eles começam a fazer uma bagunça na sua vida. Então, esse ponto de governança, ele se dá a partir do momento que você atinge o que eu chamo de 5,50 pelo menos. Se você não sabe o que é o 5,50, vou deixar um vídeo aqui embaixo para você assistir. É um momento onde você tem um lastro. Se eu parasse de trabalhar hoje, quanto tempo eu conseguiria resistir? Pelo menos 5 meses. E aumento de renda, não interessa quem você faça, que trabalho você tem, se você ganha 2, 10, 20, 30, 50 mil por mês, 100 mil, você pode aumentar em 50%. Existe um potencial dentro de você e eu sei ativar esse potencial, modéstia à parte, porque é o que eu fiz nos últimos anos estudando, aprendendo para fazer comigo também. Se a cada ano eu venho valendo 2, 3, 4 vezes mais, eu sei fazer isso com você também. Então o primeiro grande passo de governança é você dominar os 5,50. Mas isso só consegue se você tiver atenção a esse único
ponto que muda tudo e define a quantidade de dinheiro que você vai ter. Esse único ponto que muda tudo e define a quantidade de dinheiro que você vai ter ao longo da vida se chama a programação. Que programação é essa? Você já pegou algum chip de computador ou aquelas coisas de câmera digital que você tira e você vai ver as fotos que tem ali? Ou eu jogo videogame, eu tenho ainda CDs de videogames, né? PlayStation 4 é videogame, é CD ainda. E aí, eu tô até vendo os 7 CDs ali, eu tiro e coloco o FIFA que eu gosto de jogar. Faz tempo que eu não jogo, na verdade, mas é os que eu gosto de jogar. E aí, eu ponho o CD, ele tem uma informação, essa informação é lida, ela repete aquele padrão. Se você tem um MP3 que você vai colocar, ou se você entra no Deezer ou no Spotify, e você coloca lá naquela, tem uma informação retida ali. Se você vai na nuvem, no seu iCloud, ou se você vai no Google Drive, você vai pegar uma informação sua, tá lá, tá num lugar. Aquela informação tá dentro daquilo. Se você quiser pegar um cartão de SD, colocar numa máquina, você vai ter as fotos que tem lá. Tá? Cada um de nós temos um cartão dentro de nós. Esse cartão é a nossa programação, que eu também chamo de paradigmas. Esse paradigma, eu também faço uma metáfora com um vaso. O vaso, ele determina o tamanho que uma planta vai crescer. Por mais que uma planta cresça, ela nunca vai crescer muito mais que o tamanho do seu vaso. Então é o vaso que limita o tamanho que a planta vai ser. Quando o ser humano descobre que a sua programação é o tamanho do vaso, obviamente fazendo essa metáfora, e que ele pode quebrar esse vaso, ele começa a chegar ao primeiro ponto. O dinheiro que você tem ao longo de uma vida, ele vem da programação que você acatou ou recebeu durante a vida. Quando eu digo acatou, porque inconscientemente você foi recebendo essa programação. E o meu trabalho ao longo dos anos é estudar que tipo de programação a sociedade está impondo na gente, consciente ou inconscientemente, que está estrangulando o tamanho do vaso. Então minha hashtag é hashtag quebre o vaso, é hashtag seja hortelã. Porque uma vez eu plantei hortelã no meu jardim, ela se alastrou porque ela não estava dando um vaso, ela cresceu tudo. Ninguém diz pro hortelã cresce só até esse tamanho. Então o que você tem que entender é que esse é o único ponto e mais importante ponto que você tiver atenção, você vai mudar a sua vida. Muitos querem achar o negócio que vai estourar. Muitos querem achar uma oportunidade que vai estourar, o emprego que vai estourar, ou aquele investimento que vai ter. Poxa, você pode até ter um período como uma onda de sorte, mas eu vou te perguntar, você quer só uma onda ou você quer o oceano? Você quer só uma onda ou você quer uma praia? Se você quer o oceano, você é a praia, ou você quer a praia e não está interessado só numa onda, que é uma coisa ocasional e não sei se volta, e não sei se vem, aquela aconteceu e acabou e se destruiu, então você vai ter que ficar esperando sempre uma outra onda, então eu tenho que acertar um próximo negócio, eu tenho que acertar um próximo investimento, eu tenho que acertar uma próxima bolada. Isso não é prosperidade, isso se transforma em uma pessoa gananciosa. E já vou lembrar que ganância é mortal, mas ambição é vital. Você tem que ser ambicioso sim, ambição de querer mais, de crescer mais, ser tudo que nasceu para ser. Mas a ganância, ela começa a te destruir e deixa você cego. E é por isso que existem tantas crenças limitantes que falam que o dinheiro corrompe as pessoas. É mentira. O que corrompe as pessoas é o ego. Porque pessoas sem dinheiro são corruptíveis e pessoas com dinheiro são corruptíveis. E a única coisa que está lá em todos os casos não é o dinheiro, porque quem não tem dinheiro, o dinheiro não está lá. Quem tem dinheiro, o dinheiro está. Mas o ego, o ego do ser humano está nos dois pontos. As falhas humanas. Então presta atenção, se você quiser definitivamente mudar a sua vida e a sua prosperidade, você tem que começar a prestar atenção em programação. E olha, eu mesmo tenho vários áudios de afirmações positivas, mas não é isso. É um processo muito mais profundo, é um processo muito mais demorado, é um processo muito mais completo. E eu acho que precisa de pelo menos 30 dias consecutivos para você dar um tranco nesse processo. Eu tenho um programa chamado Aura Money que é responsável por isso. E tenho mesmo, quem não está no programa, feito séries com a minha amiga Patrícia, com todo mundo que eu posso, para ensinar as pessoas a conseguir fazer essa programação. Agora, se você já me conhece ou se você quer um trabalho mais próximo comigo, eu estou abrindo as aplicações para a mentoria Mentes Lucrativas. É uma mentoria que não é barato, não é para todo mundo. Por quê? Porque tem que ter critérios específicos. E se você tem interesse em ter um trabalho mais próximo meu e da Patrícia, olhando para a sua vida com um grupo muito pequeno, muito seleto, participando de uma mentoria chamada Mentoria Mentes Lucrativas, se você tem interesse nisso, aqui embaixo tem um link aqui na descrição ou aqui no primeiro item do chat. Você pode aplicar para menteslucrativas.com.br. Já vou dizendo, não é pagar, entrou, tá? Você vai preencher todos os seus dados com capricho. Se combinar com você, o nosso time vai te ligar e vai te falar quais são os termos para você entrar. Se não combinar contigo, não tem problema, fica para uma próxima. Você tem interesse nisso. Agora, não tenho só a mentoria, tem outros programas e tenho muito conteúdo aqui no YouTube gratuitamente para você. O mais importante é que você comece a fazer perguntas. Que pensamento eu tenho que faz eu ter a prosperidade que eu tenho? Que pensamentos diferentes eu precisaria ter para ter uma outra prosperidade?
Sabe? Essa é a programação. Uma vez eu tava furando uma parede no apartamento que eu morava em Gramado, bem naquela fase bem difícil. E aí eu estraguei a broca, estraguei o furo, e na hora me veio, eita, que não sabe fazer nada. Eu morando sozinho, eu falei isso. Só que você tem que saber que eu sou filho de um homem maravilhoso chamado Antônio Gimenez Sobrinho, meu pai, que é um handyman, que é um faz tudo, que a vida inteira teve que se virar, que tem loja de ferragem, material hidráulico, que entende tudo de manutenção. E o meu irmão mais velho, eu sou o mais novo de todos, fez engenharia civil. Um menino, meu Deus do céu, que homem inteligente que é meu irmão. Eu fico até pensando de mirar, que homem inteligente, dá até gosto de ver. Sabe fazer tudo. E na minha infância e adolescência, quando meu pai pedia pra eu trocar uma simples lâmpada, eu achava difícil. Pro meu irmão era fácil. E meu pai, tudo que eu ia fazer, esse Bruno, eu não sabia fazer mesmo, eu era um imbecil pra fazer aquilo. Só que com o tempo eu entendi que eu não preciso ser bom naquilo, porque aquilo não é a minha programação, aquilo não é a minha vocação. Eu me esforçava, mas não gostava de fazer aquilo. E aí aquela vez que eu já era adulto, eu tava na minha casa, furando uma parede, eu errei e me veio a voz do meu pai, que eu amo e não tenho nenhum problema com ele. Ei, não sabe fazer nada. Naquele momento eu parei e pensei, é isso, prosperidade é isso. Essas programações que a gente tem, por mais que a gente esqueça delas, elas seguem na nossa cabeça, fazendo a gente acreditar que não pode, que já passou a nossa vez, que estamos muito velhos ou estamos muito novos, que é impossível ficar rico com o país do jeito que está, que é impossível subir de nível financeiro com as oportunidades como é que estão, que é impossível prosperar no meio da pandemia, que se eu ficar rico ou tiver mais dinheiro, eu não vou pro céu, e que dinheiro corrompe as pessoas. Para com esses pensamentos. Dinheiro é o fluido vital da terceira dimensão, e se você me conhece, sabe que dinheiro existe para uma coisa, para você ser livre, para você poder pensar mais em você, na sua família, na sua missão, nas coisas que você ama, para você se tornar uma pessoa muito melhor, muito mais livre e leve. Fechou? E se você tem vontade de aprender profundamente com isso, entra na mentoria, se não segue aí. Gostou do vídeo? Dá um like, deixa seu comentário, para mim é importante saber o que você achou desse vídeo, se você tem perguntas, se eu estou fazendo vídeo com mais frequência. E lembre-se que toda segunda-feira eu estou ao vivo com vocês no Prospero Live meio-dia e 5. Valeu!